Então vamos dar início a mais uma palestra pública doutrinária aqui nesta casa de oração aos irmãos em Cristo, acolhendo a todo mundo, a todos com muito amor. Um grande abraço a todos vocês que aqui estão fazendo presença. E agora, com a única voz, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, coisa boa, né? Sinal que estamos de bem com nós mesmos e com todos. Vamos aproveitar esse momento de reflexão, nos aguardando, tudo bem? Nos aguardando a nossa libertação e dando alegria à nossa alma. Que Jesus nos abençoe nessa manhã de hoje. Que possamos voltar para os nossos lares com a compreensão melhor, entendendo melhor o nosso vizinho, aquele que olha diferente para nós. Que Jesus derrame bênção de luz e paz. Temos hoje como palestrante Salles Almeida com o tema Provas Voluntárias, o sacrifício mais agradável a Deus. E agora eu pedi a Marco Campos para ler um minuto de sabedoria. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Ajude mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são, muitas vezes, o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo. Mas ajude sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, com a simplicidade de Jesus, que é a lei de amor. Amar o próximo como a si mesmo, no capítulo 11. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instinto mais avançado e corrompido. Não tem senão sensações, mas não instruir e purificando, tem sentimento, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e resume em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, esta palavra faz estremecer os povos e os martírios ébrios de esperanças desceram ao circo. O Espiritismo, ao seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Está aí atento, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação triunfante da morte. Revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais ao suplício que ela o conduz, mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue
resgatou o Espírito, e o Espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Leitura do Evangelho, graças a Deus. Agora passando aqui para dar mais esclarecimento, professor Salles. Obrigado. Tá ligado, Marquinhos? Tá, a luz azul. Tem como ampliar mais? Bota no outro modo. Isso. Ixi, Maria. Não, pera aí. Só um pouquinho. Mais um pouquinho mais. Deu certinho agora a boca. Não, não é nem isso, é a tela ali que não vai estar. É isso. Bem, gente, enquanto ele ajusta, nosso cordial bom dia a todos. Que o Mestre de Nazaré, também conhecido como Cordeiro Imolado, Rabi da Galileia, possa nesta manhã de domingo, amados irmãos, abrir a nossa mente para os seus ensinamentos. E o tema de hoje, provas voluntárias, o verdadeiro silício, vem do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por um espírito que se autodenominou como anjo guardião. E ele nos traz uma série de informações que servirá para nós como reflexão. E nesta reflexão, nós começaremos a observar que caminhos, que atitudes nós devemos tomar em determinados momentos da nossa caminhada. Então, esta é uma palestra transmitida por membros dos irmãos em Cristo, que traz como tema central bem-aventurados os aflitos, e como subitem, bem-aventurados os aflitos, já disse, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Pode passar já, Yuri, vê se ela ajusta, vê se melhor, vai. Tem que baixar, está muito alto. Tira o celular. Isso, perfeito. Sobe só mais um pouquinho. Perfeito, pronto. Ok. As provas. Nós vemos duas imagens bastante chocantes para a nossa realidade. E aí nós colocamos uma primeira indagação. Por que vamos observar a primeira imagem. Tenho um lar, tenho uma família que me acolhe, tenho recursos para uma boa alimentação, para transporte, para diversão, para vestimenta, etc, etc. E por que esta mãe está na sarjeta com seu filho ainda menor? Sabemos nós que quando o Espírito regressa à terra,
ele traz provas e expiações para serem cumpridas, para ressarcir débitos do seu passado. E eu vou contar um exemplo rápido que aconteceu com o nosso irmão Chico Xavier, quando esteve em Washington, nos Estados Unidos. Ele foi uma temporada fazer umas palestras e certo dia, indo para aquele hotel chiquérrimo, naquela famosa avenida que tem o metro quadrado mais caro do mundo, para aquele restaurante que pouquíssimos conseguem adentrar em virtude do preço. E na chegada, ele viu ao lado do restaurante uma mãe de família com 2 filhos menores, tirando o resto de alimento que estava dentro do tambor do lixo e se alimentando e alimentando os seus 2 filhos. E nas palavras de Chico, deu um embrulho no seu estômago e disse ao seu colega que estava ao lado: eu não vou mais almoçar, eu não tenho mais condições de almoçar. Diante de um país tão rico e tão poderoso, ainda encontrar uma família tirando o alimento do próprio lixo. Foi aí quando Emmanuel chegou do seu lado e disse: Chico, como tu ainda és bobo, procura saber o porquê que ela está tirando o alimento daí. Ele disse: bom, mas já que você está falando, me diga então o porquê. Porque ela foi a gestora desta cidade e seus 2 filhos administradores com ela, e desviaram todos os recursos que seriam para a pobreza em benefício próprio, e pediu desesperadamente a Jesus que viesse aqui, aonde ela praticou o mais grave crime de sua existência, para se expiar junto com os seus cúmplices. Então esta é mais uma razão dessa família estar na sarjeta, porque sem sombra de dúvida ela negligenciou ou tirou de outras criaturas o essencial. E o segundo, tetraplégico, numa cadeira de rodas, também expiação severa. Nós pedimos para vir assim, para ressarcir também o mal que causamos a outros, a liberdade que tiramos, o direito de viver ou a sua própria vida. E aí pedimos encarecidamente a Jesus essa oportunidade para nos quitarmos perante as leis divinas. Passa, por favor. Está passando, não? É que está bem aqui embaixo. Pronto. Então, essas finalidades têm como exercitar a nossa inteligência. De que forma? Passa. De que forma exercitar a nossa inteligência? Para que, vendo esses exemplos, meus irmãos, nós passaremos a refletir o que estamos fazendo hoje, para não termos um amanhã como este. O que é que nós devemos praticar diante das situações que nos são apresentadas? Como devemos agir? O que fazer? Passa. Já passou. Está passando, não? Tá. Pode ir clicando que ele vai passando, que ele é feito por etapas. Certo? Ele tá passando embaixo.
Então, também exercitar a resignação. Vai passando. Agora vamos baixar. Ele passou todo para cima, isso. Perfeito, perfeito, aí tá bom. O mérito das provas. Síndrome de Down. Quando é que o espírito opta para vir com síndrome de Down? Quando ele tem débitos graves perante as leis divinas. Tipo, desregramentos sexuais, furtos, enganação, traição, crimes contra a humanidade graves. E aí ele pede que venha numa encarnação com limitações seríssimas para assim o ressarcir. Também como paraplégicos, que vai necessitar de uma cadeira de rodas para se locomover, para aprender o valor dos membros que Deus lhe deu, para aprender o valor do bem que nós devemos praticar para conosco e para com os outros. Existe um fato interessante, eu quero aqui fazer esta observação, é que às vezes a gente tem a boba impressão de o que nós estamos falando é para o outro. Lê do engano. O que eu estou falando aqui, meus filhos, é para mim. O primeiro a ouvir, o primeiro que tem essa necessidade de captar essas reflexões sou eu. Sabem por quê? Porque nós estamos aqui, porque somos devedores da lei divina. E precisamos, mais cedo ou mais tarde, resgatar esses débitos. E isso, na literatura espírita, chamamos de expiação. E aquele que expiar com resignação, com sabedoria, ganhará o mérito. Mas aquele que se revoltar contra Deus, aquele que não se resignar, terá que repetir a prova. Então é melhor aceitarmos a nossa condição de ser e agradecer a oportunidade que está sendo dada para todos nós. Vai, Yuri. Sofrer sem murmurar. De novo. Meu Deus. Perseverar na luta, não desistir, não se desesperar. Desespero não nos leva a lugar nenhum. Aceitar as provas com fé, resignação, sabedoria e amor. E eu lhes digo isso porque a dor também é bênção. Muitos de nós só se lembramos de falar a palavra Deus, ó Deus, veja o que eu estou passando, quando a dor bate na nossa porta. A maioria de nós só pede a Deus ajuda quando a dor o visita. Por isso que a dor também é bênção. Provas voluntárias. É correto abrandar as nossas próprias provas? Passa, Yuri. Não. Vocês viram anteriormente as imagens? O cara é tetraplégico, mas ele está lá numa cadeira de roda praticando esporte. Ele está lá numa cadeira de rodas trabalhando, fazendo a sua obrigação. Então, se ele se isolasse naquela casinha lá e não ajudasse a ninguém, ele também estaria se prejudicando. Ele estava negligenciando a oportunidade que Deus lhe deu. Então, o isolamento não ajuda ninguém. Ele, ao contrário, prejudica. Porque nós não nascemos para viver isolados.
Nós nascemos para viver em sociedade e um ajudando ao outro a vencer. Vai, pode fazer. Vai passar. É correto abrandar as próprias provas? Sim. Jesus, quando falou para a multidão, aquele dia que uniu uma grande multidão e começou a falar sobre as providências divinas, ele disse algo muito interessante, chamando para si os aflitos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, ou tomai de mim, que sou brando e humilde de coração, e tereis o repouso das vossas almas, porque o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Lembrem do que eu falei. Jesus não disse: eu vou tirar as tuas provas para mim, eu vou aliviar as vossas provas, porque elas são suas, não são de Jesus. E pela lei divina, cada um precisa carregar a sua cruz, cada um precisa ele mesmo, ele próprio, ressarcir os seus débitos perante as leis divinas. Porque todo aquele que infringe as leis divinas pagará, mais cedo ou mais tarde. Em outras palavras, a semeadura é livre. Eu posso semear o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. E ninguém pense, ninguém se engane, que vai plantar milho e vai colher melancia. Vai colher milho. A melancia pode até estar próxima, mas não é você quem vai colher, é quem plantou. Também não se enganem que filho paga por pai ou por mãe, ou vice-versa. Filho paga o débito do filho, pai paga o débito do pai. Cada um responde pelos seus atos, pelas suas escolhas. Cada um colhe exatamente o que plantou, nem mais, nem menos. Então, é lícito que, se eu tenho um problema de saúde, procurar um médico para cuidar de mim. É lícito eu amenizar a minha dor. São palavras de Jesus. Pode passar. É correto agravar as próprias provas? Passa. Imaginem vocês que eu perdi uma perna. E aí, baseado naquela ilusão que algumas pessoas no passado próximo diziam, que somente os aflitos conseguem ser salvos, e aí eu vou me martirizar. Corto a outra perna, amputo a outra perna. Isso é correto? Jamais, gente. Eu não posso agravar as minhas provas, porque aí eu estou indo contra uma lei divina. Eu estou agredindo a casa do meu espírito. Eu estou fazendo mal a mim mesmo. Existe uma seita que é bastante estranha ao meu ver. Os homens constroem um instrumento chamado matracas, que ela é cortante, e eles ficam jogando nas costas, se martirizando, se cortando, segundo eles, para lhes tirar o seu pecado. Isso não é agradável a Deus, e isso não tira pecado nenhum. É lei do engano. Se você realmente precisa corrigir o seu pecado, tenha cuidado com esse órgão chamado língua, com essa cabeça que produz pensamentos e sentimentos de diversas
condições e situações. Então mude os seus pensamentos negativos para bons. Aprenda a praticar a lei de amor. Aprenda a perdoar o seu irmão e a si próprio. Aprenda a colocar em prática as virtudes que Jesus nos ensinou. Aí sim, seus pecados irão embora. Porque Jesus consegue substituir a caridade pelo débito que eu tenho para com a lei divina. Vou dar outro exemplo disso. No Rio de Janeiro, segundo Emmanuel, no seu livro escrito por Chico, nasceu um médico e uma irmã de uma mulher de vida livre, que inclusive quando o teve, jogou no tambor do lixo, e uma família o resgatou. Deixa que para ele passar por isso, antes, o pai dele foi um grande fazendeiro no estado de Minas Gerais. Naquela época do café com leite, quem não lembra aqui, o presidente era de São Paulo, o outro de Minas. Era a época do café com leite, essa história. Vamos lá. E aí, ele era filho único. Mas naquela época, a medicina ainda atrasada, a sua mãe adquiriu um problema de saúde e foi a óbito por conta desse problema de saúde. E seu pai, ainda jovem como eu, se apaixonou por uma jovem mais jovem do que ele. 20 anos mais jovem que ele. Se casaram. Foi festa para lá, festa para cá. Mas quando ela viu o seu filho, um jovem muito bonito, muito inteligente, interessante, falava bem, ela se apaixonou deveras. E quando duas energias desse tipo se unem, só Deus. Só Deus. Decidiram uma certa noite, para que pudessem ficar juntos e com a riqueza do pai, o assassinar. E para que não ficassem rastros desse crime, resolveram matá-lo queimado. E quando o seu pai um dia chega cansado de uma viagem de negócios, eles atearam fogo, colocaram querosene no colchão e nele, e assim o mataram queimado. O crime não foi descoberto a princípio, mas seu pai, quando chegou no mundo espiritual, se revoltou. Primeiro pela traição de ambos, e segundo pela causa morte, uma das mais cruéis que nós podemos imaginar, a morte através do fogo, muito dolorosa, por sinal. Embora saibamos que o espírito sobrevive a qualquer tipo de morte, mas a visão que nós temos do nosso corpo sendo queimado é muito dolorosa. E assim ele começou a persegui-los, se tornou obsessor de ambos, Marquinhos. E como conhecia as suas fraquezas, começou a excitá-las. Ela entrou em depressão e terminou indo a óbito. E ele, pouco tempo depois, também foi a óbito. Foram para o umbral, ficaram anos a fio, até que um dia, pelas orações de uma criatura que os amava muito, foram resgatados e preparados para uma nova reencarnação. E nesta encarnação ele pediu que lhe fosse dada a oportunidade de ressarcir esse crime que cometera
conta dessa paixão fulminante que o tirou de eixo. E aí, na sua programação kármica, veio para que ele tivesse o fogo selvagem lá pelos seus 20 anos de idade. E a sua irmã também. Porque a sua amante veio como irmã, filha da mesma prostituta e também jogada no tambor do lixo na mesma condição. Mas também foi resgatada e cuidada, porque Deus não dá dia sem jeito. E ele começou a ser engraxate na frente da faculdade lá da RJ do Rio de Janeiro. E ele engraxava os sapatos dos professores e dizia a cada um dia eu vou ser médico aqui. Até que um dia teve um que disse: ei amigo, você negro, pobre, ser médico aqui? Eu disse: eu vou ser sim. Se vocês conseguiram, eu também consigo. E aí ele começou a estudar. E o dinheiro do engraxate, dos sapatos daqueles professores, ele ajudava a sua mãe, que trabalhava desesperadamente em casas de família, tudo que desse, e o ajudou. E ele se tornou médico. E quanto mais ele ganhava, mais ele doava aos pobres. Quanto mais ele crescia na profissão de médico, ele doava aos pobres. Ele nunca cobrou um centavo de nenhum paciente, rico ou pobre, não interessava. A prova é tanta que no seu desencarne, a única herança que ele deixou para sua irmã foi a mesinha e um caderno de anotações e uma caneta. Mais nada. Nem roupa boa para vestir ele tinha. E aí, com relação ao fogo selvagem que veio no seu karma, tudo que ele desenvolveu, por conta da caridade que ele praticou durante toda a sua vida médica, está ouvindo, minha filha? Foi vitiligo. Apenas manchas esparsas, não foi nem no corpo todo. E assim foi trocada a situação de fogo selvagem por apenas as manchas de vitiligo, que nós sabemos que não prejudica em nada, porque é carência de uma vitamina. Tá? Então é assim que Deus cuida de nós, quando nós cuidamos dos outros. E o nosso débito é trocado por caridade. Vai. Pode passar. Se tem por objetivo o bem do próximo, caridade, né? Vamos lá. Pode passar. O tempo está voando. Nós são 10h33. 33 minutos já foram. Privação do sono para velar a cabeceira de um doente, isso conta como caridade para Deus? É claro que conta, meus filhos. Aquele sacrifício que nós fazemos para ajudar o outro é notado na espiritualidade. Mas se nós negligenciarmos uma oportunidade de servir, também será anotado. Porque a negligência também é crime, também é falta grave. Não podemos jamais, nós verdadeiros cristãos, negligenciar uma oportunidade de ajudar, seja quem for. Baseado nisso, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vamos, todo mundo conhece aqui o Açude Grande em Cajazeiras, né? Ali no centro. Supomos que um jovem que já matou, já estuprou, é usuário, tudo de ruim, de acordo com a nossa curta visão. E você sabe que se você o salvar, ele pode fazer mal a você.
E aí você vai passando e ele está se afogando. Vocês o salvariam? Sim ou não? Sim. Por quê? Baseado no que eu acabei de dizer, não importa a quem a caridade terá que ser feita. Que se ele mesmo tentar te fazer o mal, Deus mostrará os meios que vai impedi-lo de fazer. Porque nós só passamos por aquilo que merecemos. Do mesmo modo, só teremos aquilo que merecemos. Nem mais, nem menos. Então, salva sim. Se ele é bom ou ruim, o problema é dele, não é da nossa conta. Passa. Esse fato gerou uma polêmica muito grande no nosso congresso, por conta da eutanásia. Todo mundo sabe aqui o que é eutanásia? Sim? A eutanásia é uma lei que, se aprovada, permite abreviar a vida de pacientes terminais. Aquele paciente que nós sabemos que vai durar uma semana ou dias, e se a lei permitir desligar os equipamentos, ele irá ou aplicar uma dose que o levará a óbito. Então essa lei, graças a Deus, não existe no Brasil. Ela não foi aprovada. E nós, cristãos, também não aceitamos, porque muitos de nós precisamos de mais 1 minuto antes do desencarne, 5 minutos muitas vezes, para perdoarmos alguém que nos fez mal. Por quê? Se nós fizéssemos ideia das declarações e dos pedidos de perdão que são feitos nos apartamentos de hospital e nas UTIs, nós ficaríamos bobos. E vocês sabem por que isso acontece? Porque muitos de nós deixamos para se declarar ao outro quando já é tarde demais. Quando já é tarde demais. Se você tem que dizer a alguém que o ama, diga hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã a Deus pertence. Eu não sei se vou estar aqui. Se você precisa pedir perdão ao seu irmão hoje, peça hoje, meu filho. Não deixe para amanhã não, pode ser tarde demais. Será que é preciso que vocês vão esperar que você chegue na UTI para pegar no braço dele e dizer: meu irmão, perdoe o que eu fiz, ou eu estou perdoando o que você fez comigo? Será que vai ser preciso isso? Vamos ter esse cuidado de fazer antes, enquanto estamos a caminho. Na palestra de domingo, nós ouvimos algo similar. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Não dá mais tempo, meus filhos. Não dá mais tempo. Outro fato. No regional de Cajazeiras, um médico, meu conterrâneo, não vou citar o nome porque eu não tenho autorização para tal, vou apenas contar o fato. Quando do seu plantão, que sempre se dava à noite, Ritinha, ele já vinha cansado de outros plantões, porque eu faço parte do Conselho de Saúde e tenho acesso a essas informações, e nós encontramos alguns médicos que tinha entre 8 e 12 contratos ou empregos. Imagina um médico que tem 12 empregos. Ele não tem tempo nem de dormir, nem de pensar, nem de fazer um bom atendimento aos pacientes. E ainda bem que o governo limitou o número de contratos que ele pode ter e resolveu algumas situações mais gritantes, para que os médicos pudessem realmente cumprir
com o seu dever de médico, fazer o serviço bem feito. Beleza. E nas noites que era de seu plantão, quando chegava algum acidentado, que a enfermeira batia na porta do seu quarto, ele simplesmente não abria. Ele passava horas para se levantar, se arrumar e ir atender um paciente que não podia esperar mais nem um minuto. E quando a enfermeira botava a porta dentro, era a maior confusão. Beleza. Ele tinha um filho. E esse filho também entrou em medicina. E chegou a concluir o curso. Mas no mês que ele concluiu o curso, ele veio comemorar com seus pais. E depois tinha uma festa numa cidade vizinha. E no retorno, ele sofreu um grave acidente de carro. E quem era o plantonista do hospital? O seu pai. E quando a enfermeira bateu na porta, ele não abriu. Ele não abriu. Negligenciou o seu próprio filho. Depois vieram dois e botaram a porta dentro. Com raiva, muita raiva. Mas 20 minutos depois, ele se levantou e veio assistir ao paciente. E pasmem, o desespero quando viu que era o seu próprio filho, que foi a óbito. No outro dia, cheio de remorso pelo retorno do que fez os outros passarem, ele teve um AVC. E até a última vez que eu o vi, ele andava de bengalas. E sem sorrir, e infeliz, porque o seu filho principal foi embora por sua negligência médica. E eu digo mais aos senhores e às senhoras, que quando ele chegar do outro lado, ele vai responder por todas as negligências que cometeu. Porque quando o médico jura salvar vidas, não tem hora, não tem tempo, não tem local, não tem querer, porque ele está lidando com vidas. E eu trago esse exemplo para nós, para que nós não tenhamos a infelicidade de negligenciar a ajuda a quem quer que seja. Passa. É chocante isso, não é, meus filhos? É chocante. Mas serve de exemplo para nós. Para nós. Do quanto é grave a negligência, principalmente na área médica. É gravíssima. Não se deve acusar. É a justiça de Deus que ela siga o seu curso. Ele está falando aqui que quando nós, insatisfeitos por algo, passamos a acusar alguém. Vocês sabem qual era o nosso grande hábito? E o mais grave? Nós julgamos antes de conhecer a verdade. E isso, meus irmãos, também é crime grave. Não devemos jamais julgar a ninguém. A prova disso é tamanha, Marquinhos, que Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais. E se nós tivermos de julgar alguém um dia, que nos coloquemos primeiro no seu lugar e julguemos a nós mesmos. Se eu estivesse no seu lugar, como eu agiria? O que eu faria no seu lugar? Será que eu não faria pior?
Percebem como nós devemos observar a nossa vida, a nossa caminhada? Percebem? Um assunto tão simples, mas de essência especial para a nossa reflexão, para a nossa caminhada enquanto cristãos. Vai. Essas são as considerações finais. Todos estáis na terra para espiar e provar. Nenhum de nós está livre. Nem Chico Xavier esteve, nem Divaldo está, nem Irmã Dulce, nem Madre Teresa, nem Divaldo, nem ninguém. Nem os espíritos mais elevados que aqui estiveram se privam nas provas. Eu, quando mais jovem, estive com Frei Damião de Bozano na minha cidade, em uma missão, aliás, em algumas das suas missões. E numa delas, na hora que ele ia passando, uma senhora se levantou do banco e arrancou os seus cabelos de uma forma bastante brutal. E eu pergunto, o que é que Frei Damião de Bozano fez com aquela senhora para ele pegar os poucos cabelos que ele tinha arrancado? O que? Então isso é prova na missão em que ele estava exercendo aqui, porque para quem não sabe, meus filhos, Frei Damião de Bozano teve como missão nos evangelizar o povo humilde da nossa região Nordeste. E com isso, ele libertou muitos corações. Ele libertou muitos nordestinos da ignorância, da maldade, da falta de cultura, da falta de conhecimento e também da falta de amor. E nós agradecemos muito a Deus em tê-lo conosco durante tantos anos. Então, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade ensinada por Jesus. Para concluir, eu recito uma frase importantíssima de Kardec, que resume a nossa encarnação, que é assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, nós vamos voltar para o plano espiritual, nós vamos voltar para a erradicidade. E é bom que ao chegarmos lá, tenhamos uma boa bagagem, tenhamos algo a expressar à equipe que fizemos de melhor, que demos o nosso melhor, que não negligenciamos nenhuma oportunidade de servir, tal qual Jesus nos ensinou. Eu não vim aqui, meus filhos, para ser servido, mas para servir. Se Jesus disse isso, imagina eu. Então, o tempo já esgotou. Agradeço deveras a paciência e a compreensão, e rogar a Jesus que possa nos envolver nesta manhã de domingo com as energias luminosas, curadoras e benfeitoras do seu olhar, e que através da sua santa equipe também possa envolver a todos os telespectadores, seus familiares e nossos familiares que não puderam estar aqui. No mais, só tenho a agradecer. Graças a Deus. Então damos graças pelas exclamações do palestrante que nos trouxe provas voluntárias. Todos nós somos voluntários às nossas provas.
e fazer o de melhor para agradar a Deus. Próximo domingo, dia 8, palestrante Chico Martins, esse que vos fala, vou trazer ajuda-te e o céu te ajudará. Para a gente dar aquele impulso em cada um, ajudar em si a todos, através do abraço, do pegar da mão, do bom dia. O bem viver está em cada um de nós. Todos nós somos agraciados pelas nossas intuições e pelos conhecimentos. Eu vou pedir ao nosso palestrante que ele complete com a bênção a cada um a prece final. Fica à vontade, meu irmão. Graças a Deus. Amados irmãos, vamos se sentar bem na nossa cadeira. Vamos fechar os nossos olhos e por um instante pensar em Jesus. Visualizar a sua figura serena, luminosa, harmoniosa, que nos tranquiliza, que nos harmoniza, que nos faz nesses instantes se ligar a Ele, absorvendo do seu mais puro amor, uma porção desse amor, e colocando em nossos corações, ó Jesus, no lugar das mágoas, dos ressentimentos, das raivas, das bobas ilusões, da falta de perdão, da falta de compreensão, da falta de amor. Que essa energia, Jesus, que se despeça de vós, possa nos completar nesses instantes, nos fortalecer para a vida, para a caridade e para o amor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos nos organizar em fila, pensamento positivo e diga mentalmente: Jesus, cura minha alma. E um abraço a todos e tenham um bom domingo. Aquele abraço.